Olá, você que está acompanhando a nossa TV Web, você que acompanha as redes sociais do portal Fala Litoral. Eu sou Joaquim Lacerda, estamos começando mais um Fala Litoral Cast, o nosso FL Cast. Antes de mais nada, quero agradecer aos nossos apoiadores, Grupo Oceanic, também ao Barco Pirata, a Formédica e a Casa do Pilates, que estão aí apoiando. E o Space Adventure, que também ajuda aí a patrocinar o nosso podcast e também o nosso portal Fala Litoral. No FLcast de hoje, eu tenho o prazer de estar aqui com o professor Sérgio Januário Saturnino. Sérgio Saturnino, que a gente conhece bem, e um mestre em Sociologia, e que eu tenho muita satisfação, sempre que tenho a oportunidade de conversar, entrevistá-lo, para falar sobre assuntos mais diversos, pela experiência dele no campo político. E o nosso FLcast de hoje, Fala Litoral Cast, nós vamos falar sobre política, mas de uma maneira completamente diferente daquela que nós estamos acostumados a ver, os debates políticos. Aqui nós vamos falar cientificamente dessa importante ferramenta do ser humano, que é a política, que a gente faz desde o dia que nasce. O professor vai explicar direitinho tudo isso. Professor Sérgio, primeiramente, muito obrigado por estar aqui no nosso portal Fala Litoral, no FLcast, nesse podcast, para falar sobre um assunto que o senhor é expert. Mas antes, eu gostaria que o senhor se apresentasse, falasse da sua empresa, inclusive, e a sua atuação aqui na nossa região. Muito obrigado, primeiro, Lacerda, pelo convite. Me sinto muito feliz de estar aqui, né? Não é um lugar que eu vou toda hora. E, enfim, muito agradecido a você. Bem, eu nasci em Bombinhas, digo que é a região metropolitana da Grande Bombinhas. Ela tem uma grandeza interna enorme, É verdade. Linda demais. Eu nasci na década de 60, então eu nasci num grupo que era, do ponto de vista antropológico, tribal. Nós não tínhamos supermercado, nós não tínhamos shopping, nós não tínhamos uma área comercial, nada disso. Nós tínhamos pescadores, nós tínhamos lavoura, nós tínhamos uma igreja e nós tínhamos uma escola. E assim formamos esse grupo lá de Bombinhas. Nasci lá. Isso foi muito legal para mim, foi muito bom, né? Eu acho que Deus sempre foi muito generoso comigo. E a minha formação foi originariamente para o encaminhamento para a igreja, né? Como era comum, os filhos mais novos, masculinos, eles eram colocados à disposição disso, tal qual na Idade Média, né? No período medieval. Ou o segundo filho iria para o exército, para as Forças Armadas, e o primeiro deles, o mais velho, ficaria como arrimo para fazer a sustentação financeira da família, né? E quantos eram na sua família de filhos? Nós éramos 3 homens e 2 mulheres, né? Mas a designação também nessa mesma natureza das coisas, né? Natureza social e política, é que esses atributos eram para os homens. As mulheres casariam e serviriam a outras famílias, né? Enfim, e em virtude disso me aproximei da leitura dos livros e depois... Tá só dentro desse contexto, onde tu se encaixa aí? Para a igreja, para o exército? Eu fui encaminhado para a igreja. Fui, né? Coroinha, me relacionei com grupos de jovens e tudo mais. Mas era mais ou menos comum que isso acontecesse. E nisso eu tive acesso a leituras, a livros, e adorei esse mundo e fui fazer, então, Ciências Sociais. Ciências Sociais na Universidade Federal. Isso foi 87, 88, né? Passei na universidade, no vestibular, na época, qualquer resposta entre 00 e 99, não era uma coisa de ABCD, né? Você tinha que saber o que estava fazendo.
E aí o curso era de manhã e à noite, porque ele engloba 3 áreas: antropologia, sociologia e ciência política. E como eu tinha um espaço à tarde, eu fiz filosofia. Sim. Na época podia fazer o que a gente chamava de curso extracurricular. Os cursos que não completavam a quantidade de alunos poderiam pegar alunos de áreas afins para fazer aquele curso. Então eu me inscrevi e fui fazê-lo. E aí, como costumo dizer, eu perdi todos os meus amigos, ninguém me suportava, né? Filosofia era só... É difícil. Vivia com livros o tempo inteiro e na biblioteca. Imagino. E também fui garçom para conseguir pagar, manter minha vida, uma vida de estudante da Universidade Federal. Não é uma cidade muito fácil, porque é uma cidade cara. Então você tem que trabalhar o tempo todo, enfim. Eu datilografava trabalhos para fora, não digitava. Naquela época era datilografia mesmo, eu tenho um curso de datilografia, enfim. E depois virei professor. Fiz mestrado, não tinha acabado ainda, em virtude de uma greve. O meu curso de graduação ainda não tinha terminado, mas eu tinha feito a seleção e consegui passar, então fiz uma mescla no final ali e fiz um mestrado em Sociologia Política. E aí me formei, né? Me formei mestre e logo eu já comecei a dar aula. Essa é uma área que me fascina demais. Em 1999 vim dar aula na Univale, contratado para montar um laboratório para os cursos de Ciência Política e Ciências Sociais, que recém-criados na época. Criamos o NESP, Núcleo de Estudos Sociais e Políticos. Dali derivaram 2 outras áreas, que é o Observatório de Políticas Públicas para o mestrado e de Gestão de Políticas Públicas, e o Instituto de Pesquisas Sociais da Univale, que eu fui coordenador executivo desde a sua origem até 2016. Dali saí da Univale, abri a minha empresa, a Êxito de Comunicação e Pesquisa. Trabalho com pesquisas de caráter de comportamento social, em sociologia política, em comunicação estratégica. Trabalho com assessorias, consultorias para governos, para candidatos, para partidos, para empresários e para empresas, a partir de comunicação estratégica, como dizer as coisas de forma que você possa relacionar-se às emoções das pessoas, a um conteúdo legítimo, a uma operação institucional e que seja verdadeira. Na área política, especificamente falando, dentro desse contexto da sua empresa e da sua formação, alguns políticos em que o professor e a sua empresa já atuou em campanhas e que tiveram resultados que possam ser mensurados aqui nesse momento. Em 2004 foi a primeira coordenação de campanha que eu fiz. Trabalhei em Bombinhas com o Júlio. Conseguimos eleger, criamos estratégias. Sim. O candidato, o Júlio, e a vice não eram vistos como próximos. A partir de então, criamos uma estratégia. Falamos então não deles, mas do cidadão, respeito ao cidadão, em virtude da característica do prefeito da época, que era um pouco mais duro, mais agressivo às vezes, né? Com as pessoas. Então trabalhamos isso, na verdade, contra ele, para gerar alguma coisa a nosso favor. O comportamento dos candidatos, roupa, discurso, a formação das suas condutas, as caminhadas, como nós fazemos em termos de estratégia para fazer serpenteando e não em linha reta, o comportamento dos candidatos a vereadores e deles, o que eles poderiam fazer ou não. Tudo isso eu organizei, né, junto com uma equipe, e nós conseguimos vencer. Isso foi a primeira em 2004. Meu irmão foi candidato a vereador. A primeira já venceu? A primeira, sim. Meu irmão foi candidato a vereador, também foi eleito na época. E eu trabalhei especificamente na campanha dele como vereador também. Depois, em 2008, trabalhei na campanha do Jandir Bellini, trabalhei em Porto Belo, na época o Curru e outros candidatos, enfim, que foram se sucedendo, o Emerson. Trabalhei... Deputado agora. Deputado também agora, né? Agora está na estrutura de governo, sim, né? Sim, agora ele pegou uma secretaria, né? Isso. Trabalhei com, acho que o Jandir Bellini. Nossa, eram tantos. Trabalhei agora recentemente Penha com o Luizinho, fiz parte da coordenação da campanha, saímos vitoriosos. Foi uma campanha de muito detalhe, com muito cuidado. Chegamos lá, eu cheguei lá, a gente estava em terceiro, conseguimos ir para segundo com empate técnico e conseguimos vencer por muito pouco. Mas isso a gente já tinha uma conotação. Eu trabalhei com o Thiago Balti, com o Thiago em Pissarras. Nós começamos em 2000,
se não me engano, 2019, nós começamos em setembro de 2019 a campanha e fomos até o novembro de 2020, porque foi retardado em virtude da pandemia. E fizemos um trabalho muito cuidadoso lá também, né, em virtude das dificuldades internas. Trabalhei em Itapema com o Rodrigo Bolinha, primeira campanha dele. Eu trabalhei intensamente ali. No geral, sempre as suas ações políticas, nesse contexto, é sempre municipal. Sempre, estadual ainda não trabalhou? Eu trabalho aí eu faço assessorias. Estadual? Em geral, os níveis estaduais são divididos em regiões. Isso. E aí eu trabalho numa determinada região. Entendi. Agora, professor, dentro desse contexto atual, o que muda nas estratégias de campanha, já que de 2004 para cá se mudou muito, na minha percepção de eleitor, a maneira da disputa política. Muitos falam em polarização, ou seja, duas frentes. Eu queria entender um pouco isso, dentro desse conceito. Quem é de esquerda e quem é de direita hoje são rotulados. Esse contexto político, de um modo geral, eu queria ver o seu entendimento disso. A ideia de esquerda e direita é um rótulo, né, de um produto europeu. Nós não conseguimos consumi-lo, nem mesmo produzi-lo ou reproduzi-lo aqui. Nós não somos de esquerda nem de direita. Eu digo que nós somos patrimonialistas. Quem entra na prefeitura logo vai dizer o meu governo, os meus comissionados, os meus secretários, eu que faço. Isso é uma ideia de patrimonialismo, de fazer aquilo um patrimônio pessoal. Na Europa já não é assim, né? Ele é o primeiro servidor dos outros, né? Ele vai muitas vezes, na maioria das vezes, de metrô, bicicleta, carros simples, não anda com esse aparato de aristocrático que a gente faz assim, aqui no Brasil, né? E a ideia de esquerda e direita, do ponto de vista de história, né, da ideia, do conceito de ideologia propriamente dito, ela foi muito sustentada na política, na história política, na Revolução Francesa. Quando sentaram-se no parlamento alguns do lado esquerdo e alguns do lado direito de quem estava dirigindo as sessões, né? Os girondinos jacobinos, uns defendiam a manutenção da monarquia e outros defendiam uma transformação radical. E para que eles não entrassem em confronto físico enquanto estivessem falando, se separaram, e aí um para a esquerda ou para a direita. E assim nós ficamos com essa ideia. Mas nós não somos revolucionários, nós não lutamos por cidadania. Nós temos uma dificuldade enorme com relação a isso, porque para ser de esquerda ou de direita, a primeira coisa que você tem que ter como pauta é cidadania. Mas para atravessarmos uma rua numa faixa de pedestre, nós precisamos olhar para vários lados, né? Exatamente. E durante o trajeto, tomar muito cuidado, porque é uma competição. A história brasileira não conduz a uma similaridade, uma aparência, uma proximidade com uma história europeia. Nós temos muitas distâncias disso, muitas. Não é fácil para nós sermos de esquerda ou de direita. E neste caso, por exemplo, com essa polarização, o que está de errado dentro desse contexto? Porque quem é de esquerda tem aquele falso conceito de democracia ou de liberdade que eles falam e abominam quem diz que é conservador, na sua grande maioria, e rotulam quem é oposição de conservadores, de radicais, de deístas, e ultimamente estão rotulando quem não pensa como eles de bolsonarista. Eu queria entender isso aí. Conservadorismo, onde ele se encaixa dentro desse contexto? Então, o conservadorismo ele não é nem de esquerda ou nem de direita. É um comportamento social, um comportamento político, né? Ser conservador é manter as coisas como mais ou menos estão, né? Dentro de padrões morais, éticos, de mercado, de política, essas coisas assim. Em cada canto você pode fazer transformações. O fato é que nós temos aqui muito mais uma política de enfrentamento, confronto e conflito do que propriamente de esquerda ou de direita. Veja bem, na nossa história recente, quando nós conseguimos a estabilidade econômica e política, lá com o Plano Real, que na época do Itamar Franco, e com as regras sobre a política, a possibilidade de punir os políticos, né,
deixando para trás essa ideia de rouba mais faz, quem rouba é punido, nós conseguimos essa estabilidade. Bom, era assim, né? Era assim. Conseguimos a estabilidade nos anos 90, né? Desde o Plano Real, Lei de Responsabilidade Fiscal e tudo mais. Essa é a história da Europa, no pós-guerra. Sim. Fizeram todos os pactos, todos os encontros possíveis para que nós pudéssemos ter, pudessem ter estabilidade econômica e política, estabilidade política, sobretudo com parlamentarismo, ou seja, todas as discussões, todas as divergências, todas as diferenças eram resolvidas dentro do parlamento, né? O primeiro-ministro executava, ele era um executivo, embora tivesse que dar conta das coisas dentro do parlamento. Então, todos os conflitos eram feitos ali, todos os confrontos eram feitos ali, né? A população participava disso pelos interesses no debate, porque ali tomavam-se decisões sobre as vidas delas. E ali se gerou o que a gente chama de cidadania, né? Eu sou muito mais que um ser social, Sim. um vivente na rua. Eu sou um ser político, eu tenho direitos. E aí esses direitos são previamente reconhecidos. O direito, por exemplo, do pedestre na faixa de pedestre. Parece que dali saem espíritos que dizem agora é a vez do pedestre e não permite que alguém passe de carro durante aquele momento. O motorista reconhece isso facilmente lá. No nosso caso, a gente tem uma disputa, né? Uma possibilidade de passar antes, dar uma forçadinha para o pedestre mais rápido, o pedestre dar uma corrida, o pedestre mesmo agradecer uma concessão, muito obrigado por ter deixado eu passar na faixa de pedestre, essas coisas assim, né? Então, nós trouxemos isso de uma outra forma na nossa história. Nós não somos de esquerda nem de direita, nós somos conservadores. Os que dizem de esquerda também vão à missa, também festejam o Natal, também festejam o Ano Novo, vão para a escola, vão ao trabalho. Tem um conjunto de regras conservadoras que mantém o dia a dia, no nosso cotidiano. Repetem-se todos os dias, tal qual os de direita. Eu costumo dizer que a diferença entre o de esquerda e o de direita, ou que se dizem assim, é o horário no qual eles vão para a missa. Mas vão à missa. Sim, entendi. Procuram não se encontrar. Talvez não se encontrem. Porque não conseguem resolver suas diferenças em termos de cidadania, como se fossem resolvidos dentro de um parlamento. Nós preferimos o confronto. Depois dessa estabilidade, na nossa história recente, de política e econômica, nós entramos na segunda fase, que foi da inclusão social, na inclusão social, ou seja, aquelas políticas tendencialmente de esquerda, de você fazer condições de incluir pessoas no mercado, na escola, no cinema, na vida, né, através de política. Foi nesse momento que a gente começou a falar sobre políticas públicas. Sim. Essa coisa começou a atravessar a nossa rua, viver conosco em alguns momentos, enfim. E a terceira fase seria a fase do desenvolvimento. Seria a fase que nem a parte da estabilidade seria modificada, nem a parte da inclusão social seria modificada, e entraríamos no desenvolvimento econômico, políticas econômicas liberais, ou de incentivos e tudo mais. Pois bem, só que essa fase não veio. Ao invés do PT sair do governo e deixar para uma outra linha mediana, a social-democracia, um centro fazer isso, muito mais vinculado ao que nós chamamos hoje do mercado como exemplo para a política, nós falamos, tem que ter um empresário na política. Essa era a reivindicação lá atrás, que deveria ter acontecido. Não que o empresário fosse, mas o espírito empresarial fosse para a política. Isso não aconteceu. A Dilma Rousseff veio como permanência do PT, começamos um desgaste enorme, né, nesse momento. A transição não foi bem feita, não conseguiu ser feita propriamente dita, nem a Dilma Rousseff, nem o vice, que assumiu durante um período quase um ano, né, o Temer, e nem mesmo posteriormente, que foi o Bolsonaro. O voto no Bolsonaro ele foi um voto de vingança. Você deve lembrar que no Paraná, uma pessoa filmou, se fotografou, se filmou, não lembro exatamente, com uma arma de brinquedo, teclando lá o seu voto. Isso. Aquele foi o maior símbolo da vingança que nós podemos ter nesse momento. E que
respondia pelos nossos sentimentos. Mas por que nós chegamos a esse ponto de ter esse sentimento de vingança? O eleitor, o cidadão brasileiro, em que momento isso refletiu fortemente nele? Quando ele se sentiu traído pelo PT, pela Lava Jato. Então, na realidade, o PT seria aquele partido que a grande maioria imaginava que iria transformar o país. Ele transformou o país. Ele fez a inclusão social. Uhum. Né? Nós tivemos um momento muito importante para falar sobre meio ambiente, Sim. inclusão de pessoas com deficiência, inclusão de pessoas para a moradia, para universidades. Isso, em qual para período consumo. Isso aconteceu? Isso foi nos primeiros dos dois mandatos do Lula. Lá a coisa de fato aconteceu. Aconteceu tanto que ela o Lula se perde saiu dali para frente. Ela se perdeu justamente ali, né? Não deveríamos ter, por assim dizer, pela história europeia, nós não deveríamos ter a permanência desse mesmo partido. Continuidade desse partido. Exatamente. Uhum. Então deveríamos mudar isso. E nós temos um agravante na nossa história. A nossa Constituição, ela tem espírito parlamentarista. Pois é um outro problema que nós enfrentamos. Agora se discute lá em Brasília o parlamento se transformar o país, né, num regime, ter o regime parlamentarista. Mas nós temos um conflito que hoje, de uma forma indireta, a gente já tem o parlamento aqui. A gente só tem um presidente que assina, mas se o parlamento não gostar, ele vai e desaprova o que o presidente fez. Quer dizer, ele não sanciona. O presidente vetou, ele vem aqui, volta para o Congresso assina e sanciona a lei. Tem uns parâmetros desse aí. Eu queria entender essa confusão que nós temos. Trazer um parlamentarismo, nós vamos transformar um presidente em rei, como se fosse da monarquia. Eu acho que será que a gente ainda carrega um pouco disso, desse lado de ter um dono no país e o parlamento decidir? Como é que o senhor vê esse cenário tentando se modificar? Isso será benéfico ou ruim para o Brasil? Então, talvez a sua pergunta requeira que voltemos um pouco nesse tema. Faça isso. Temos tempo aqui. Nós, durante o período da formação da Constituição, nós criamos todas as estruturas constitucionais para sermos parlamentaristas. Depois nós fizemos uma chamada pública para as pessoas votarem, né? Monarquia em segundo. Monarquia ficou em segundo, presidencialismo em primeiro e o parlamentarismo lá atrás escondido. As pessoas não entenderam, era muito difícil entender também esse tipo de mudança naquele momento. E aí nós continuamos presidencialistas com uma Constituição de espírito parlamentarista. Confusão está feita. Aí foi encrenca. Você quer fazer feijão usando só o arroz. Não vai dar. Né? A natureza dessas competências não vai ajudar. Sim. Então, foi feito certos arranjos. Eu costumo dizer que o nosso Estado é como se fosse um cachorro cuja cabeça nasceu no rabo. Fica balançando e olhando para trás. Né? Então, é muito confuso. Você não consegue ter uma ideia de corpo eficiente. Por isso essa quantidade de emendas e coisas mais na nossa Constituição? Por isso o primeiro movimento foi de um presidente sempre muito forte para fazer comando sobre o parlamento. Que não acontece. Hoje não acontece mais, mas já aconteceu. Fernando Henrique Cardoso conseguiu, Teve Lula peso. conseguiu. Uhum. A partir de lá não tivemos mais. Aí criou-se essa ideia do Centrão, que é o corpo parlamentar mandando no executivo, que você fala, bem, se não fizer o que eles querem, também não dá. Sim. E aí nós temos todos esses custeios, o orçamento do executivo para as mãos dos parlamentares. Uhum. Não é o orçamento do parlamento, sim. que já é outra coisa. É outra coisa. E aí toda essa combinação difícil de fazer gestão. Bem, nós temos uma Constituição sem muitas leis ordinárias ainda, muita coisa para ser resolvida, leis orgânicas para fazer funcionar aquilo tudo, né? E aí, pela ausência, entra o STF, que é o guardião da Constituição, por assim dizer. Mas ele é guardião de uma Constituição que está um tanto distante do presidencialismo e com uma espécie de equívoco parlamentarista. Então, o parlamento, o poder executivo e o poder judiciário têm extrema dificuldade de se encontrar nessa estrada. Então, aparece para nós a intervenção do STF, mas pela ausência de um bom corpo de Estado. Aparece o presidente da República reclamando ou fazendo acordos de toda a natureza para poder fazer suas políticas governamentais.
né? Só que ele tem que dar contrapartidas. E aparece o parlamento fazendo pressão de todos os lados, porque não quer legislação de controle, mas quer fazer legislação de executivo para o parlamento, como se fôssemos parlamentaristas. Então, esse conjunto não fecha. Pois é, dentro dessa incoerência que nós temos hoje entre os poderes, tem solução? O parlamento pode ser uma solução? Ou vai piorar ainda mais porque nós vamos acabar sendo quase que literalmente governados pelo Supremo Tribunal Federal? Não, mas eu acho que aqui há um problema. Nós não somos governados pelo Supremo. É que ele aparece como definidor de muitas coisas na linha final. Mas está definido de forma errada. Mas esse é um julgamento. Né? Um juízo de valor. O fato é que nós não temos condições, provavelmente, nós não temos muitas condições de fazer as coisas muito certas. Porque nós pegamos uma pata de um gato, né, um tórax de um gato, botamos num cachorro e queremos que ele seja vaca. É muito confuso, não dá, Sim. Entende? Nós não temos muitas condições de ser razoáveis nisso tudo. E como o judiciário é algo que se impõe, chegamos no limite dele se impor, mas por ausência de uma boa costura de corpo de Estado. É muito difícil nós sanarmos nossas dificuldades nessas condições. Talvez a gente logo aponte os culpados, isso, aquilo, outro. O que nós precisamos mesmo é de uma boa revisão constitucional. E é onde ia chegar. Nós temos que passar por isso. Nós temos que passar por isso o mais rápido possível. Mas aí teria que se fazer como se fez na vez passada, né? Montar uma constituinte. Alguém com capacidade de conhecimento jurídico, inclusive, para montar isso. E com causa primária para aquilo, ou seja, acabou aquilo e volta para casa. Né? Ele não vai fazer carreira política. Isso, só isso que ele vai fazer. Ele seria um parlamentar constitucional. Sim. Com essa finalidade e com tempo longo. Sim, claro. Mantido pelo Estado para fazer toda essa revisão. Fora disso, a gente tem pouca capacidade de solução. Nós temos muitas emendas constitucionais. São tantas que nós não sabemos mais quais são. Nós não temos mais uma Constituição. Nós temos esses remates de final, de período, em virtude de uma condição cotidiana ou de um período X. Mas não temos uma Constituição, um corpo propriamente para fazer andar para frente. Nós temos o parlamento que tem cara de executivo. Nós temos um executivo dependente de parlamento. E nós temos um judiciário a dizer que tipo de Constituição nós deveríamos ter sem tê-la. É muito difícil. Nós vamos continuar fazendo isso. Hoje, nós queremos muito mais emendas parlamentares de toda a natureza para o nosso município, que é uma ideia de retorno de impostos para obras coletivas, do que propriamente participar de um grande debate nacional sobre a Constituição, porque nós precisamos resolver muitos problemas ainda não resolvidos na nossa cidade. Uma maneira de definir, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem leis próprias, né, por estados. Esse conceito, ele poderia ser, já que nós temos realidades diferentes ou regionalizar, ou coisa parecida, realidades diferentes dentro do nosso país. Um conceito de um governo mais independente do Estado maior, isso no Brasil poderia ajudar? Poderia. Esse pacto federativo, nós também não definimos muito bem exatamente na nossa história. Os Estados Unidos, o nome já os diz, sim, né? Já diz que tipo de país é. É uma somatória de estados. Nós queremos fazer justamente o inverso. Nós queremos fazer uma nação primeiro, estados depois. Isso. Então, ele é o inverso de lá. Então, nós não temos condições de fazer leis tão distintas das estruturas nacionais. Os estados não têm essa condição. Eles têm a atribuição de seguir o top-down, maior, né? De cima para baixo. Né? Então, nós ainda estamos mal resolvidos com relação a isso. Os estados têm suas próprias histórias, querem fazer suas coisas, têm certa independência para fazer legislação estadual dentro da estrutura nacional. Ele não é fora desse ambiente, ele não respira fora desse ambiente. Enfim, nós precisaríamos resolver esses pactos também, sobretudo na parte da economia política, de como impostos atravessam essas fronteiras entre estados,
como tributos e como mercadorias o fazem e assim por diante. Essa é uma discussão constitucional que precisamos fazer, né? E até mesmo a atribuição hoje dos municípios, né? Que hoje, por exemplo, ele pode até não aumentar o IPTU, mas ele faz financiamento. Hoje os prefeitos eles já não fazem aumento de tributos locais, mas fazem financiamento a pagar depois, que é um tipo de tributação enviesada. Eu vou precisar retirar de outros lugares. O lugar vai sair depois. E eu preciso talvez fazer com que todos os tributos paguem aquele financiamento, que é uma maneira de aumentar impostos, né? Disfarçada. Indiretamente, né? Enfim, então nós temos essa coisa, pegou 30 milhões de emprestados. Esse é um tipo de imposto, no fundo. Agora, hoje nós vivemos um momento muito conturbado, na minha percepção, e eu gostaria de ver a sua avaliação, do cenário político brasileiro, né? A gente vê aí, pelo menos, um cenário diferenciado do que acontecia lá atrás, porque hoje a gente tem uma diversidade muito grande do que nós estamos fazendo hoje aqui, né? Conversando sobre política da forma que nós estamos conversando. Antigamente era mais difícil, né? Porque você ficava limitado a ter espaço numa televisão, a ter espaço num rádio. Hoje as redes sociais nos proporcionam conversar francamente e abertamente sobre isso, sem restrições, sem qualquer tipo de interferência, né? Até tem, mas não tanto. Mas eu pergunto, dentro dessa realidade que nós estamos vivendo hoje, conturbada, qual é a análise que o professor faz desse momento político do Brasil? E eu só quero acrescentar um outro fator. O que nós estamos acompanhando hoje com a entrada indireta, e que muita gente está se apegando, aos Estados Unidos, Donald Trump, nesse contexto de resolver problemas do Brasil. Então, a primeira parte da sua pergunta, nós estamos num momento de transição desde a Dilma Rousseff, mal começado. Portanto, não estamos nem na metade do caminho. Essa confusão vem de lá, então? Vem de lá. Isso só se agravou mais, Só se agravou. Nós precisamos de desenvolvimento econômico, o Estado investir em infraestrutura, por exemplo, férrea. Tá, mas nós não passamos nesse período nos últimos 4 anos do Bolsonaro? Ele não tentou caminhar para isso com Dilma Paulo Rousseff Guedes? não conseguiu, o Temer não conseguiu e o Bolsonaro também não. Na verdade, mas quem teve mais o próximo governo, desses três? Nenhum dos três. Nós tivemos governos muito fracos, governos... Mesmo com a pandemia? Mesmo com a pandemia, muito... Ela é uma variável interveniente nesse momento, mas nós deveríamos fazer uma transição de desenvolvimento que não conseguimos fazer até agora. Nós vivemos agora pendurados em várias questões, né? Uma delas internacional, Trump nos Estados Unidos, com esse nacionalismo, né? Um país que agora reverteu a política de que era globalizado e globalizante o tempo inteiro, agora vive em tensões internas, de expulsão, propriamente dito, dos que estão lá fora da lei também, né? Então, em consideração. Não foram convidados para a festa, digamos assim, né? Pulou a janelinha. Tem essa razão de ser, que é jurídica, mas ele era globalizante e fechava os olhos para isso até então. Hoje não mais. E ele era globalizante do ponto de vista do desenvolvimento do planeta, porque ele é líder planetário do ponto de vista econômico, bélico e tudo mais. Embora não seja o político. De outro lado, nós temos a China, que é um capitalismo de Estado. Ele não é socialista, né? É capitalismo como um dos mais puros, digamos assim, mas só que é de Estado, não é de empresário. E nós temos a Europa, na comunidade como europeia, né? Comunidade Econômica Europeia, que instituiu uma condição de se olhar como pelas suas diversidades, mas se defendendo do restante do mundo ao mesmo tempo, enfim. E fazendo barganhas políticas, controles políticos, pressão política também. Sim. Estávamos tentando um acordo, tentamos fazer uma cópia disso, o Mercosul, fracassamos, não andou. Tentamos a ALCA, não andou. Enfim, é que nós não temos o mesmo padrão cultural, nem a mesma história política que tem lá, que deu essas condições. E não foi feito do dia para a noite, né? Ah, sim, demorou. Enfim, agora com esse nacionalismo americano, há de se perceber os efeitos disso na nossa economia, porque no fundo pode baratear os custos de consumo no Brasil, porque sobra mercadoria ou
alguns tipos de produção, por exemplo, carne. Se você não exporta, você sobrecarrega o mercado interno, isso baixa preço, a gente sabe mais ou menos como é que funciona. Mas precisamos, então, abrir novos mercados, e isso pode redesenhar as condições de relacionamento internacional. Tá, aí eu pergunto, então, essa interferência que nós, alguns segmentos políticos estão procurando, eu vou chamar de interferência dos Estados Unidos através do Donald Trump no Brasil, ela tem um peso maior econômico do que político, dentro da sua avaliação? Acho que sim. De resto, ela é mais um fantasma político que vamos nos agarrar para dizer, temos um símbolo, né? Mas o Trump não está muito interessado no Brasil, né? Está interessado muito mais em outras coisas, China, Canadá, México, Europa. Ele não tem esse peso todo que a gente, olhando daqui, parece que tem, né? Também. Nós somos agroexportadores muito importantes, nós nos valorizamos muito com isso, mas nós não temos essa intensidade, assim. Produzimos maior quantidade de grãos por hectare, e isso é importante para o mundo, ou parte do mundo depende disso, de certa maneira, mas nós não somos produtores de carros elétricos, nós precisamos importar fábricas, nós não temos essa tecnologia, nós não temos prêmio Nobel, né? Tivemos um Oscar agora, mas nós não temos praticamente nenhum grande cientista ou grandes níveis de pesquisas de desenvolvimento tecnológico extremamente avançado. Quando nós temos, são pequenos detalhes, uma espécie de Fernanda Montenegro, é um personagem, mas não é uma estrutura de Estado, né? Enfim, nós precisamos redesenhar isso e ver nossas condições nessas novas condições internacionais, especialmente econômicas. Esses efeitos políticos também, os efeitos de guerra, nos atingiram o suficiente já não modificam mais nosso modo de vida. E como é que nós vamos entrar nessa balança e como é que nós vamos ficar girando nesse circuito é o que vai ser mais importante. Vai depender muito da nossa força econômica. Veja, Lacerda, que nós temos a economia muito separada da política. Nós sempre estivemos entre as 10 maiores economias do mundo, mas do ponto de vista político, do desenvolvimento científico, muito abaixo, né? Qualquer teste de matemática nos provaria isso, né? Comparativo internacional. Então, nós precisamos muito mais desse esforço agora da economia, que talvez ganhe mais potência, sobretudo no agronegócio, sobre a política, para que possamos andar melhor daqui para frente nesse novo quadro que se desenha, que está sendo pintado aí com as mãos, várias mãos, entre elas a de Trump. Agora, como citou o filme e o Oscar, eu quero lhe fazer uma pergunta com relação a 8 de janeiro, aquelas pessoas que estão presas, e o que o filme mostrou referente a um período que nós passamos, da época do regime militar, e outros chamam de ditadura. Eu não vou entrar no mérito aqui desse contexto, se é ditadura, se eu quiser depois definir também, mas eu continuo achando que era um regime, mas tem gente que chama de ditadura. Tinha um grupo que brigava contra o sistema, né, contra o regime, o governo militar na época, e esse grupo se sentiu perseguido, e muitos deles hoje ganham uma grana muito boa por isso, valorizado, etc, etc. Era uma luta política. O que eles estavam propondo não me interessa agora nesse caso. E o que aconteceu em 8 de janeiro? E a gente vê pessoas ainda que falam sem anistia, defendendo como se aquele momento fosse um momento crítico. Dá para comparar os dois momentos? O que está acontecendo hoje com essas pessoas que fizeram um levante, uma manifestação, com o que aconteceu lá? Quem, neste caso, numa comparação simples, politicamente falando, quem, neste caso, é mais golpista dentro desse contexto? A turma que invadiu o Planalto ou aqueles que lutaram armados, que sequestraram embaixadores, assaltaram bancos? Dentro desse contexto, quem é mais golpista? E desenha para mim isso, nesse contexto Vamos todo. Lá. São coisas em tempos diferentes, Exato, com pessoas diferentes. Na época do golpe militar, nós tivemos um regime ditatorial. Você não poderia abrir partidos, você não tinha liberdade para falar o que quisesse, os jornais tinham censura,
os teatros, peças teatrais, cinemas, filmes, novelas. Tinha um censurador ali, né? O senhor censura estava sempre Isso, ali, é a postos. Você não poderia decidir coisas sobre educação, as escolas não poderiam fazer isso, as universidades também não. Enfim, nós tivemos um período de ditadura, que seria tecnicamente. Entre 64 em 64 até 84. Até 84 chegou? Isso, que foi o final ali Sim, do regime, sim. do representante do regime, Tá. apesar que nós só fomos votar no final da década de 80, e aí voltamos para presidente da República. Tá. Enfim, nós tivemos um período de ditadura, tecnicamente está lá. Uhum. Né? Pessoas foram presas porque discordavam e tudo mais. A forma de luta contra a ditadura, a sua pergunta, quem era mais golpista, era também, pode ser considerada de extremo autoritarismo. Uhum. Pessoas fizeram coisas que nós consideraríamos hoje que não seriam muito bem avaliadas, só estariam erradas. Matar outros, não sei o que e tal. O que o filme traz na sua representação de publicidade é sorriam, né? Nós vamos sorrir. Aquela forma de fazer esse protesto, de buscar, não é uma forma de arma na mão. Uhum. O que está se contemplando nesse filme é uma resistência dentro das condições institucionais de buscar uma ideia de verdade ou de justiça. Então, nós vamos sorrir, essa expressão é digna desse tipo de interpretação. Não é o MR8, movimento revolucionário, não é pegar em armas, mas é fazer uma luta sorrindo, por assim dizer. O grupo de 8 de janeiro, que entrou no Supremo Tribunal Federal, no Parlamento, fizeram aquelas loucuras, é um outro tipo de fenômeno. São baderneiros, vamos dizer assim, não? Mas foram levados a isso. Pela situação de vingança que tinham naquele período que nós já falamos, foram levados a esse movimento. Tem responsabilidades, né? Para quem quebrou coisas, tem culpa. Claro, também nem questiono isso. Esses se equivalem, digamos assim, por assim dizer, a sequestros, a quebradeira, a botar fogo em áreas, em sabotagem. Eles fizeram tecnicamente a mesma coisa em tempos diferentes. Sim. O tipo de condenação deles é em virtude de um tempo de democracia, né? E atual. Se você vai lá, é violento com alguém, você tem um regime legal para lhe atribuir as suas condições de viver em sociedade. Se você estiver errado, haverá uma punição. Esse é o tempo deles. Viver em democracia é viver assim. O outro tempo já é uma outra história. Aqui nós estamos tentando falar sobre verdades e uma ideia de justiça, mesmo que tardia. Não dá para comparar. Não dá, né? Em virtude dos ambientes. Agora, eu costumo dizer, manda quem sabe pedir, meu pai dizia. Né? Você não precisa fazer esse tipo de ato violento, agressivo, né? Para fazer com suas conquistas. Por isso, uma reforma constitucional nos levaria a um outro ambiente de debate sobre Estado, política e políticos. Que hoje, as últimas eleições municipais mostraram isso, especialmente em dados de pesquisa, as pessoas estão se afastando cada vez mais da política e não tendo a mesma credibilidade, desconfiando muito dos políticos. Sim. É nisso que muda uma campanha hoje. As campanhas de outrora não são as mesmas de hoje, sobretudo por causa dessa condição do comportamento político e eleitoral. Essa leitura o senhor já teve que mudar nas suas estratégias atuais e as mais recentes. As mais recentes. Mas uma coisa é ganhar a eleição, outra coisa é ganhar a política. Claro. Né? Claro. Ganhar a eleição é uma parte de uma relação. Mas essa leitura diversa. tem que ser feita para poder adaptar o discurso, o comportamento do candidato ou não? Sim. Adaptar e formar o próprio candidato, né? Nessa condição na qual ele vive. Que é um dos trabalhos que o senhor faz através da sua empresa. Eu queria... Já tem quase uma hora aí, né, Edilberto? Eu queria, para a gente terminar, queria lhe fazer uma pergunta ainda sobre a atualidade. Aí vai muito também pelo campo científico e pessoal. O professor acredita que houve realmente a tentativa de golpe nesse país, esses que estão sendo narrados aí, que estão querendo imputar uma série de pessoas um golpe no Brasil? Houve essa tentativa? Numa avaliação, numa visão
política e numa avaliação pessoal. Certo. A avaliação pessoal eu vou deixar lá em casa. Tá bom. Né? Então vou fazer uma análise mais política. Se você observar, se uma condição de golpe é manter-se no poder sem ser eleito, nós tínhamos intencionalmente isso. Mas isso é muito mais um resultado da fraqueza do Estado do que propriamente da desenvoltura pessoal de alguém. Uhum. Esse caos possibilita tanta fagulha para gerar incêndio, tanta chama, que pode dar um fogaréu, assim, que a gente olha para essas coisas muito mais com medo do que com respeito à democracia. Nós não estamos aqui defendendo exatamente a democracia, nós estamos com medo que ela não persista, que são coisas bem diferentes. Então, quando eu tenho que punir alguém para manter a democracia, nós estamos num estado muito lastimável do desenvolvimento político, do comportamento político, né? E dentro disso, precisamos de uma resposta simbólica, inclusive, para que a ideia de manutenção da democracia seja feita com punições e não com cidadania, né? Nós convertemos a nossa ação política e eleitoral em outro ambiente, em outro sentimento. Nós não vamos sair da vingança do eleitor lá com a arma, né? Uhum. Nós não vamos sair daquele movimento enquanto nós não fizermos uma revisão muito criteriosa da nossa Constituição, que vai converter a ideia sobre político, política, desenvolvimento, respeito e cidadania em outra coisa. Uhum. É nisso que a gente precisa Sim. se forçar agora. Essas pessoas cometeram erros. Talvez a punição que elas tenham, quando a gente faz equivalência, comparativo com outras, o cara, sei lá, matou 300 e teve esse tipo de punição. Ali quebrou algumas coisas da nossa história. O fato ali é que ele fez um temor sobre a democracia, né? Os objetos foram recuperados, tem um custo e tudo mais. O que nós não podemos aceitar é que as pessoas possam tentar fazer valer a sua vontade à força. É por isso que a gente vota. A gente não pega alguém e empurra para dentro da prefeitura. A gente vai lá na urna e vota, né? Essa é a diferença que a gente precisa manter. Mas estamos sob risco disso, em termos de sentimento. De as pessoas fazerem o tempo todo uma conversão da vingança como ato político. Uhum. Parece que o tempo todo você tem que cuidar das palavras que diz. Pois é. Porque alguém pode se sentir ofendido e tentar se vingar. Isso não é democracia. Nunca será. Pois é. Então nós vivemos um momento assim no Brasil? É um momento de o que eu chamo de transição. Inclusive no comportamento. Precisamos ter medo disso? Não. Com o governo atual e com o Supremo Tribunal Federal hoje agindo do jeito que está agindo, podemos ter medo de sairmos desse momento difícil que ainda podemos chamar de democracia para uma situação de não democracia, ou seja, de restrição total, como já tivemos no passado? Não, medo não, mas precisamos ficar atentos. Porque isso, então, se ficar atento é porque existe uma possibilidade disso ocorrer. Com o cenário que está hoje montado, é isso que eu queria entender. Com as fraquezas todas que temos. Com as fraquezas que temos, isso pode ocorrer. Fraquezas no STF, que faz intervenções muitas vezes de condição política. Uhum. Em muitos países, ministros de Estado não podem dar entrevista, sobretudo essa área. Exatamente. Eles não podem fazer promoção política de qualquer natureza. Né? Nenhuma. Exatamente. Eles são técnicos e ali trabalham. São quase isolados da sociedade nesses termos, né? Então, eles não fazem essas grandes manifestações, ou quase nenhuma delas. Senão, a gente não conhece, por exemplo, os ministros de Supremas Cortes de outros países, ou talvez os próprios membros desses países também não os conheçam exatamente como nós os conhecemos os nossos. Os nossos secretários de Estado, propriamente dito, também, eles precisam vir a público o tempo inteiro. Nos países onde os confrontos e conflitos se resolvem dentro do parlamento, os parlamentaristas, eles estão sempre lá. Eles precisam dar respostas o tempo inteiro. Os embates são aquecidos, mas lá. Uhum. Dificilmente você tem uma manifestação dessa nas ruas. Exceto aí a França, mas de restante você vai ter mais dificuldade de encontrar isso. Há manifestações, há greves, é isso, aquilo, outro, mas não há na mesma conduta que nós em termos de sentimento político. Então, nós precisamos fazer uma revisão disso. Nós não precisamos de um presidente extremamente forte e autoritário para dar comando a esse país.
como se fosse um pai severo. Nós não conseguimos ter um parlamentarismo meia-boca que usa muita parte do orçamento do executivo para benefícios próprios. E nós não podemos ter um STF que precisa fazer circunstâncias políticas para definir o que é justiça. Essas são as nossas dificuldades. Precisamos fazer uma revisão geral desses aspectos. A indicação de ministros do Supremo, para fechar, política, isso também interfere no processo? Ou o senhor entende que tem que ser assim? Ou eles deveriam ser como juízes de carreira, chegar lá por ter traçado uma sequência evolutiva dentro da profissão? Depende muito da maturidade política e democrática de cada país. Isso é muito mais fácil acontecer na Europa, a indicação política, porque há uma condição de cidadania, né, que precede esse ato. Enquanto que no Brasil parece que é muito mais o alinhamento de governo do que propriamente uma decisão técnica. Apesar, não estou fazendo nenhuma discussão aqui sobre a competência de cada um deles. Não é essa a ideia. Não é... Longe disso, nem teria condição de fazer. Estamos falando... Agora, essa forma de escolha nós pegamos de lá, né, tal qual esquerda e direita, né, pegamos da Europa e trouxemos para cá, porque é assim que acontece no mundo, parece que funciona bem. Só que no nosso caso não funciona tão bem assim. Talvez precisemos colocar algum tipo de requisito intermediário, especialmente técnico, né, como você diz, as condições de carreira pode ser um deles, para que esses ministros entrem lá e não saiam do Ministério da Justiça e acabem como ministros do STF. Professor, obrigado pela conversa. Eu, em breve, vocês que estão acompanhando aí o nosso portal Fala Litoral, você que acompanha aí as nossas redes sociais, em breve nós vamos ter aí, eu acho que já a partir dessa semana, o professor Sérgio vai estar aqui conosco no portal Fala Litoral. A gente agradece muito ele ter aceito nosso convite, não só de estar participando aqui, mas vai ter um programete, vamos chamar assim, que é nas nossas redes sociais, no nosso site, chamado Isso é Política, não é esse o nome? Isso é Política. Isso é Política. Então, você vai aprender um pouquinho com esse mestre aqui, o professor, sobre esse assunto da melhor maneira. E o primeiro já vai falar sobre o dia 8, que não vou nem dar o spoiler, porque vai sair antes, o Isso é Política. Você já pode procurar nas nossas redes sociais, que está lá, se você não viu. Né? Ele vai falar sobre o dia 8 de maio, o Dia da Mulher. Mas não vai dar spoiler, não. Você vai lá, já está nas nossas redes sociais, procura lá o Isso é Política, que você vai entender o que nós estamos falando. Professor, muito obrigado por aceitar o convite, de estar aqui e também estar junto conosco no Portal Fala Litoral. Um grande abraço, viu? Muito obrigado. Eu que sou muito agradecido a você por oportunizar esse tipo de conversa. Um grande abraço. Erivelto, obrigado, está ali no fundão. Erivelto, que é sócio aqui da gente no Portal Fala Litoral, nos ajudando. Mais uma vez a você que nos acompanhou, muito obrigado. Continue seguindo as nossas redes sociais do Portal Fala Litoral. Acesse nosso site, ele é como se fosse um Flix. Você encontra todos os podcasts que produzimos, os programetes relacionados lá no nosso site. Você tem acesso direto a todos eles. Você entra na página do nosso parceiro e vai poder assistir o que você quiser. Dá uma chegadinha por lá, além de notícias, é claro. Dá uma chegadinha por lá que você vai conhecer tudo o que nós produzimos aqui no Portal Fala Litoral. Se você tiver interesse em conhecer o nosso estúdio, vir para cá, criar o seu podcast, criar o seu programete, fazer o seu curso, nós estamos à sua disposição. Através das nossas redes sociais ou do nosso WhatsApp, entre em contato conosco. No nosso site também você tem como acessar, que nós vamos estar mostrando para você o que nós podemos lhe proporcionar. Mais uma vez, um grande abraço a todos, fique com Deus, até o próximo Fala Litoral Cast. Valeu, tchau, tchau.